Hoje nós temos novamente Errei de Manuel novo. Gamas, nosso querido irmão. Seja bem-vindo, Manuel. Errei novamente, né? Eu tenho que esperar ele me chamar. Boa noite, companheiros. Para pegar vocês. Ótimo. Vamos dar início aos nossos estudos da manhã, pedindo a Jesus que nesse momento nos envolva, nos abrace em sua paz e em sua luz. No livro Consolador, Emmanuel diz que fé é a luminosa certeza da existência de Deus. Dessa força que a todo momento cria. Essa força que envolve todo o cosmos, todos os planetas, estrelas, galáxias, são todas envolvidas por essa força. Da formiguinha, do vírus, das bactérias, dos átomos, das moléculas, da água, da natureza, dos minerais, até a criatura humana. Todos nós somos envolvidos por essa força criadora. André Luiz, os espíritos vão dizer que nós estamos para Deus como os peixes estão no mar. Estamos submersos por Deus. Onde está Deus? Deus está em todos os lugares. Deus está vibrando em nossas células nesse momento do nosso corpo. Deus está vibrando nos átomos que formam as nossas células do nosso corpo físico. Deus está vibrando na nossa consciência de nós espíritos imortais. Deus está em tudo. Deus está em todos. É por isso que Deus existe. Mas as grandes questões que nós vemos hoje, ainda hoje, é a falta da crença em Deus. Por que a criatura humana perde a fé? Já que nós não perdemos a fé, ela está em nós. A fé é um sentimento inato, afirma os Espíritos, na Instrução dos Espíritos, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se ela é um sentimento inato, ela está em nós. Nós podemos ignorá-la, mas ela ainda está em nós. A fé, afirma os Espíritos, nesse mesmo capítulo, ela não pode ser imposta. A fé é algo que existe em nós. Mas por que nós nos tornamos ateus, atoas, descrentes, céticos? Por que cresce o número de céticos no mundo? Por que cresce o número de ateus no mundo? Por que o materialismo ainda avassala no nosso meio social? Na época de Kardec, na época que surgiu o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, no século XIX, o século XVIII, foi envolvido pelo materialismo, foi envolvido pelo pensamento que Deus não existia. Eles queriam matar Deus. Deus era um ópio. Deus era para os ignorantes. Acreditar em Deus era para gente ignorante. É para as pessoas ignorantes. Por que desse pensamento materialista? E quando nós adentramos a doutrina espírita, quando nós vamos estudando a doutrina espírita, Allan Kardec vai abrindo o leque, o nosso pensamento, o porquê que nós nos tornamos descrentes. O porquê que não dessa crença em Deus. Então, quando nós vamos analisando os dois pensamentos da época de Kardec que dominavam, era o pensamento científico, filosófico, e o pensamento religioso. A religião da época impunha, colocava coisas. A religião da época colocava postulados que nós não podíamos contestar. Esses postulados, essas regras que eram impostas pela igreja da época, nos causavam essa descrença. A primeira coisa de Deus.
começávamos a analisar da questão de Deus, por exemplo. Como nós podemos acreditar que existe uma força no universo. Acreditamos que existe uma força no universo. Podemos acreditar. Mas naquela época, a religião dizia que Deus tinha criado o mundo em 7 dias. A ciência estava a todo vapor, dizendo que não foi em 7 dias. E hoje, a ciência está mais avançada e os religiosos e as pessoas da religião continuam dizendo que Deus criou o mundo em 7 dias. E fala isso para a nossa criança de 7 anos, para a nossa criança de 10 anos, e ela indaga o professor. Mas de onde que nós viemos? Como que foi criado tudo em 7 dias? Aí ela entra na internet e lá ela aprende que tudo partiu de uma explosão cósmica do universo. Essa explosão cósmica nós chamamos de Big Bang. Houve um determinado ponto no universo, um determinado tempo no universo, que houve uma explosão cósmica, e dessa explosão cósmica surgiu todos os sóis, os planetas, e depois surgiu nós, os seres. Surgiram as plantas, os animais, e depois os seres humanos. E aí quando nós vamos pegar e começar a ler que Deus criou em 7 dias. Os 7 dias, e vamos analisando os 7 dias, não condiz com aquilo que nós absorvemos na ciência, daquilo que nós aprendemos na ciência. E as provas cabais, as provas que a ciência prova hoje, da existência que nós passamos por um período evolutivo na Terra. Os ossos dos dinossauros. E alguns amigos nossos, que são protestantes, diz que esses ossos são criados. Os cientistas que criam esses ossos. Meu Deus. Em todos os lugares foram achados ossos de dinossauros. De onde que vieram esses dinossauros? Antes ou depois de Eva e Adão? Não há explicação para isso, lógica. Se não há uma explicação lógica para isso, o que é que nós fazemos, meus irmãos? Quando não há explicação lógica, nós recusamos. Então nós não acreditamos. Nós não acreditamos que existe esse Deus. Esse Deus não pode existir. Tem que existir uma força criadora. Uma força que cria a todo momento, a todos os instantes, e que não para. Mas também, do outro lado, a ciência tenta provar, tenta mostrar que tudo nasceu de uma explosão cósmica. E de onde surgiu essa explosão cósmica? Do acaso. O acaso criou a explosão cósmica. Mas para que se haja uma explosão, tem que haver os elementos propícios para que se haja explosão. Quem criou os elementos propícios? Quem criou os elementos para que houvesse a explosão? Não se sabe. A ciência não pode explicar. E a grande questão da ciência é o antes Big Bang. Não se explica. Não tem explicação para o antes Big Bang. Formaram-se várias teorias, teoria das cordas, teoria disso, teoria daquilo, e nenhuma teoria pode explicar de onde surgiu os átomos que provocaram aquela explosão cósmica. Do outro lado também nós vemos, a ciência não tem resposta. Então nós como materialistas acreditamos, nós viemos do nada e acabou. Viemos do nada e vamos para o nada e acabou. Houve a explosão cósmica. Foi por acaso que houve a explosão cósmica. Só que vamos imaginar que essa explosão cósmica veio ao acaso. Vamos imaginar que todos nós somos materialistas agora. Mas logo depois, meus irmãos, dessa explosão cósmica, tudo foi se organizando de forma inteligente. A distância do Sol e da Terra é exata para que haja vida na Terra. Quem fez isso? O acaso. Que acaso inteligente. Mas o que é o acaso? Não há explicação para isso.
Do outro lado, aí grita, os nossos irmãos religiosos gritam, tá vendo aí? A ciência não prova nada. Porque o acaso não pode provar, e aí o religioso está certo também. O acaso não pode provar. Não podemos provar o acaso. Mas outros materialistas vão dizer, não é o acaso, nós viemos do nada. Viemos do nada e vamos para o nada. Mas o que é o nada? Já pensaram no nada? Pensa no nada aqui, meus irmãos. Pensaram no nada? Não tem como pensar, porque o nada não existe. Como o nada pode criar alguma coisa? Aí os nossos amigos religiosos sorriem dos nossos irmãos intelectuais, cientistas. E aí surgiu a doutrina espírita em meio a isso. É por isso que Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita ela veio unir a ciência e a religião. Ela veio explicar essas coisas que nós não conseguimos dar o nome que você quiser. Força cósmica, energia cósmica, Deus. Pai de todo o universo. Alguns dizem pai e mãe de todo o universo. Qualquer nome que você queira dar. Existe uma força que te criou. Existe uma força de onde todos nós viemos. De onde todos nós partimos. Por isso que nós temos instintivamente essa fé em uma força criadora. Só que, quando nós partimos para o lado religioso, Allan Kardec vai dizer que essa fé ela pode ser raciocinada ou pode ser cega. Ou seja, nós adentramos, todos nós aqui passamos pelo terreno religioso do catolicismo. Sem nenhuma crítica, porque nós também passamos. E agradecemos muito pelo que o catolicismo fez conosco. E faz com muitos jovens até hoje. Mas lá dentro, como jovem, tinha várias questões. Várias questões que não eram explicadas. E quando eu ia buscar o padre, ele dizia, acredite e não pergunte. Ou seja, fique quieto. Fique calado. Quando, por exemplo, a questão que eu não entendia e que batia na minha cabeça é como da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dogma incontestável. Não podemos contestar esse dogma. E eu ia perguntar. Como que o Pai, o Filho, o Espírito... Como que pode ser? Como é que é isso? Não contesta. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho... Jesus é Pai, Jesus é Filho e é Espírito Santo. O Espírito Santo é Pai, é tudo a mesma coisa. E eu ficava sem entender isso. E quando chegou na doutrina espírita, é aí que eu comecei mais o raciocínio. Se Jesus é Deus, um dos atributos de Jesus é a imaterialidade. Jesus se tornou matéria na Terra. Então Deus deixou de ser Deus. Estão entendendo, gente? Outra coisa, vários momentos Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Ele chama Pai. Eu e o Pai somos um só. Por que eu e o Pai somos um? O que Jesus queria dizer com isso? Que ele, o Espírito puro, quando ele chega na posição de Espírito puro, ele fica conectado diretamente já com Deus. A sua conexão agora é com Deus, direta com Deus. Ou seja, médium de Deus. Agora começaram a entender as coisas. Jesus não era Deus. Jesus era o Espírito mais perfeito que estava na Terra, em completa conexão com Deus, e aí eu comecei a entender a coisa agora. Antes não tinha explicação para isso. E como que eu acreditava? Aquilo que falava. Quando nós acreditamos em algo que nós não temos explicação, isso se torna uma fé cega.
Ontem mesmo eu estava conversando com um jovem. Ele nasceu numa família de espíritas e de repente se tornou protestante. Mas protestante de estudar a Bíblia e de querer ser pastor. Imagina, você ser espírita e seu filho virar para você: mamãe, eu quero ser pastor. E ontem nós estávamos debatendo, nós dois, no Evangelho Lar que fizemos na casa dos familiares, e nós começamos a dialogar sobre os dogmas, sobre questões que há lá que não tem explicação. Por exemplo, do dogma do inferno, do céu e do purgatório. Não há explicação lógica, meus irmãos, para isso. E eu perguntei para ele: meu filho, meu irmão, Deus é onisciente? Ele disse: é. Deus sabe o presente, o futuro e o passado. E eu perguntei para ele: quando Deus vai criar um pé de laranja, Deus sabe que a laranja vai ser azeda ou doce? Claro que sim, claro que Deus sabe. Ele sabe, claro que a laranja vai ser doce, ele sabe, claro, porque é onisciente. Ok. E quando Jesus cria um espírito, ele sabe, e quando Deus cria um espírito, Deus sabe que esse espírito vai para o céu, vai para o inferno? Ele parou. Ele parou. Sabe. Então por que Deus cria um espírito para ir para o inferno? Olha, gente, as questões que nós começamos a falar na nossa cabeça, olha como é que nós começamos a indagar para nós mesmos, não tem lógica. Deus criar um espírito para queimar no inferno pela eternidade. Você sabe o que é eternidade? Pense agora na eternidade. Pensaram? Você não tem ideia. Infinitamente. Pensa em algo infinito. Você fica desempregado por 6 meses, você endói dentro de casa o marido, a esposa. Um desemprego. A gente fica louco dentro de casa. Uma dor de cabeça no final de semana, a gente fica louco. Meu Deus, aonde são os espíritos superiores? É uma dor de cabeça. Uma dor no estômago, a gente fica louco. Agora imagina você ficar eternamente, infinitamente queimando no fogo do inferno. Você pula dentro daqueles caldeirões, se dissolve no caldeirão, e depois você volta de novo, pula no caldeirão e se dissolve. E aqueles bichos daquele tamanho, com aqueles garfão em cima da gente. Aí ele falou assim: Manuel, Deus criou o inferno para os anjos decaídos, os anjos que caíram, para Satanás. Eu falei assim: então ele é amigo de Satanás. Então ele está criando espírito para poder ficar com Satanás lá, só porque ele não pode ficar sozinho no inferno? Que Deus mais danado é esse? Que cria espíritos para poder habitar o inferno que ele criou. Meus irmãos, e aí eu fiz outra pergunta para ele agora, outra pergunta. Imagina que você tem um filho. Imagina que você tem um filho. E aí, de repente, o seu filho de 5 anos chega na sua máquina de café, onde que você coloca o café, quebra. E você fica louco, furioso com ele, pega. Agora você vai ficar dentro do quarto por 1 semana preso, no escuro, sem comer, sem beber. O que as pessoas vão falar com você? Ué, eu tô louco. Pois é, meu irmão. Imagina Deus pegar o filho e deixar eternamente no inferno, por causa de um erro. Tem lógica, meus irmãos? Não tem. Aí o que acontece? Quando a pessoa, ela observa essas coisas, ela vê esse tipo de Deus, porque é um Deus punitivo, um Deus que pune. Vocês já pararam para pensar, se Deus punisse? A gente não levantaria da cama. A gente sonha tudo errado. Deus não pune. Aquela coisa, quando eu era católico, eu ficava assim: meu, onde que está o olho de Deus? Era o olho de Deus. E onde que está o olho de Deus? Eu ficava procurando onde que está o olho de Deus, porque tinha um olho de Deus atrás da gente, vigiando a gente. Imagina se existisse esse olho de Deus vigiando a gente. E a todo momento que você errar, você ir para o inferno, queimar no inferno. E a outra coisa que a gente traz é:
E os amores, e as pessoas que nós amamos? Nós amamos o nosso filho? Fiz essa pergunta para um pastor. Nós amamos o nosso filho morre, ele fez muita traquinagem aqui na terra, vai para o inferno. E chegar lá no céu, eu vou ficar comendo uva e tomando vinho pela eternidade, vendo aquele telão do meu filho sofrendo no inferno. Eu vou estar feliz, gente? Eu vou estar feliz? Não. Eu não posso estar feliz por causa disso. Não posso estar feliz sabendo que alguém está sofrendo, alguém que eu amo, está eternamente sofrendo no inferno. O que acontece, meus irmãos, quando nós observamos isso? Não acreditamos. Me torno cético. Outra questão que nos torna muita pessoa cética, afirma a Joana de Ângeles. Nós participamos de determinadas religiões e essas religiões nos prometem o céu. Mas um céu bem fácil. Vende lotes lá do outro lado, está vendendo lote. Então você dá determinada quantia de dinheiro, fica tranquilo, pode fazer suas minerada, baianada, tranquilo. Só dá o dinheiro. Nós damos o dinheiro e chegar do outro lado, você está no céu. O que acontece? Chega do outro lado, você está do outro lado, no escuro, esperando. Cadê São Pedro para me buscar, gente? Eu estou aqui no escuro, cadê São Pedro? E nada de São Pedro. Porque lá do outro lado nós percebemos o que nos guia para a luz é a nossa consciência. Se a nossa consciência está em culpa, se a nossa consciência está em trevas, nós ficaremos nas trevas. É fácil. Não há céu e não há inferno. Um lugar físico. O que há é um lugar íntimo dentro de nós, que chamamos céu e inferno. Quantas pessoas que já vivem o inferno aqui na Terra? Muitos. Visite uma prisão lá no Brasil para vocês verem o que é inferno. Aquela pessoa já está vivendo um inferno íntimo dos crimes que cometeu. Quantas pessoas estão cometendo crimes hoje e não conseguem dormir à noite? Tem que usar remédios, tem que usar as drogas, tem que usar bebidas para dormir, porque a consciência está culpada do crime que cometeu. Essa pessoa já está vivendo um inferno. E quantas pessoas que estão no céu? Aqueles pais que estão cumprindo com a paternidade, cuidando dos filhos, aquelas pessoas que se amam, aquelas pessoas que visitam os que sofrem, aquelas pessoas que são felizes aqui na terra. Porque é uma coisa que está em nós, tem nós espíritas. A gente está esperando ser feliz do outro lado. E não começa aqui. O começo do céu, o começo do nosso lar é aqui, meus irmãos. Nesse momento nós estamos plasmando o que nós vamos ser do outro lado. Então nós podemos chegar aqui e falar assim, gente, ó, eu vou pagar o aluguel toda semana aqui, viu, Maura e Cabral? Toda semana todo mês eu vou pagar o aluguel. Se eu não estou bem com a minha consciência, não serve de nada. Ao chegar do outro lado, eu vou estar em débito. Meus irmãos, André Luiz, quem está aqui pela primeira vez, André Luiz foi um médico que desencarnou, que morreu, que bateu as botas. E esse médico ele trabalhava, e ele fez 8.000 consultas de graça em toda a sua vida aqui. E chegando do outro lado, ficou 8 anos no umbral. 5.000 consultas de graça, desculpa. E ficou 8 anos no umbral. Mas como que pode, gente? A pessoa fez 5.000 consultas, sabe por quê? Porque as consultas que ele fazia, ele não participava espiritualmente das consultas. Ele tinha uma secretária que trazia as pessoas. E ele fazia, mas fazia de qualquer jeito. E agora, sem dinheiro, traz aqui. E chegando do outro lado, ficou 8 anos nas regiões tristes. Pelo comportamento dele aqui na Terra. Porque é lógico, gente. A doutrina espírita é bem lógica. Que é isso que é fé raciocinada. A gente raciocinar, a gente pensar, primeiro, não existe punição. Não existe um Deus que pune. Acabou. Não existe Deus que pune.
Todas as leis de Deus estão em nós. Se as leis de Deus estão em nós, quando nós erramos, quem condena a nós? Nós mesmos. A consciência de culpa vem, nós ficamos culpados e não conseguimos gerar paz dentro de nós. Se não há paz íntima aqui, não haverá do outro lado. Mas o que acontece? As igrejas da época vendiam os lugares do outro lado. E quando nós chegávamos do outro lado e que não tinha lugar, o que acontecia? Vinha a raiva. Pastor, padre, me prometeu o céu. E onde que está o céu? Me revoltava com a religião, e quando eu voltava reencarnado, vinha dentro de mim aquele trauma do religioso, o trauma da religião. E me tornava cético, indiferente, ateu, à toa. Porque tem muita gente que é à toa, né? Não é ateu, porque o ateu ele questiona. E tem gente que é à toa, que não quer nem saber de nada. Você diz, não, acho que tem uma força. Eu acredito, eu sou católico. Eu sou espírita, agora espírita, né? Porque é muito bom ser espírita. Eu sou espírita. Mas pergunta o que é reencarnação. A reencarnação é você vem no cachorro, depois você passa pro homem, e não sabe o que está acreditando. Quando você acredita em algo que você não sabe o que você está acreditando, isso é fé cega. Mesmo dentro da doutrina espírita, meus irmãos, nós podemos estar acreditando com a fé cega. Porque se a gente vem para aqui e nós não absorvemos os conhecimentos, e nós não lemos a doutrina espírita, não aplicamos, não colocamos isso dentro de nós, nós passamos a ser do mesmo jeito, como as pessoas lá fora. Uma fé cega. Aí o médium vem e diz para você, olha, tem um espírito obsessor do seu lado. E aí você acredita no médium, porque você não sabe, você não estuda. Eu estou vendo uma pessoa perto de você, é uma pessoa baixinha, gordinha, de cabelinhos brancos. Parece ser a sua avó. É a sua avó? É, a sua avó era assim? É, mas toda vovó é assim. Cabelinho branco, gordinha, fofinha, toda avó é assim. E a gente acredita. Por que a gente acredita? Porque não tem conhecimento suficiente. Vemos hoje uma enxurrada, gente, uma enxurrada de livros que está chegando nas nossas livrarias, não aqui. Eu penso que aqui nós lemos, nós avaliamos os livros primeiro. Mas uma enxurrada de livros que está aparecendo no nosso meio espírita, que não são livros espíritas, gente. São pseudos espíritos iluminados, que estão utilizando de médiuns para escrever mensagens que não são espíritas. E a gente vai lendo esses livros, vai esquecendo dos livros que a gente tem que ler, que é a codificação. A participação dos estudos, como que é importante, meus irmãos, participar dos estudos, para a gente poder debater, para a gente poder conversar sobre a doutrina espírita, perguntar sobre a doutrina espírita. Porque quando a gente crê e não pergunta, a gente sai daqui só com uma conclusão. Mas no estudo, nós temos a oportunidade de perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. E a gente sai o quê? Com uma base intelectual de conhecimento espírita. Isso é fé o quê? Raciocinada. Isso é nós raciocinarmos. Por que eu creio? Por que eu sou espírita? Se eu morrer aqui agora, para onde que eu vou para o mundo espiritual? Para onde que eu vou? Olha as questões, gente, que a gente pergunta. Se eu morro agora, o que acontece comigo do outro lado? Quantas pessoas espíritas que vêm perguntar, por que eu estou sofrendo? Guess what? Você está no mundo de provas e expiações, querida ou querido. No mundo de provas e expiações, só teremos o quê? Aflições, dificuldades, dores, desafios. Mas nós continuamos perguntando, por que dessa dor? Por que desse marido difícil? É o mesmo que você deixou na reencarnação passada? Por um mais lindo. Por que dessa mulher ciumenta, difícil? É a mesma que você deixou na reencarnação passada? Por uma mais linda? Agora volta ciumenta, com um trauma dentro de si? Tudo tem resposta quando a gente procura, quando a gente vai analisando, mas a gente quer a coisa fácil. A gente quer tudo mais fácil. Quando nós estávamos nas outras religiões que passaram, que era mais fácil. Tá, religião, porque ora 10 vezes que vai estar tudo bom. É assim que o padre falava comigo.
Tá muito difícil? Ok, pega o rosário e corre o rosário. Você não está correndo o rosário de direito. E eu corri o rosário e o trem ficava do mesmo jeito. Porque eu não modificava intimamente. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu fui entender, gente, que não é correr o rosário. Se eu corro o rosário e não modifico intimamente, a coisa fica do mesmo jeito. Quantas vezes nós falávamos, a minha vida, quando nós estávamos em outras religiões, a minha vida não dá certo por causa de Satanás. Por causa do demônio. Era assim que a gente falava. É o demônio. Eu tento parar de fumar, mas o demônio me põe para comprar a carteira de cigarro. Eu tento parar de beber aquela 51 que queima até o perispírito. Mas se ele me leva, ele me colocou na casa perto de um liquor store. É assim que a gente fala. E a gente colocava a culpa tudo em onde? No diabo. Eu estou olhando para fulana com um olhar diferente. É o diabo que está me olhando, é o diabo. É a carne que é fraca. A gente falava assim. Não, eu faço isso que a carne que é fraca. Tem aquele bolo maravilhoso. Eu estou com o nível de açúcar alto. É a carne que é fraca, eu tenho que comer esse bolo. Eu não posso mais comer carne. É a carne que é fraca, eu tenho que comer bastante carne. Na doutrina espírita, a gente vai entendendo que não existe nada disso. Que aqui, os espíritos, esse demônio que a gente falava, ele não está fora. Ele está dentro. O demônio é a representação das imperfeições nossas. Mas só que sabe o que a gente fez? Quando a gente não estuda a doutrina espírita, a gente pega o danado obsessor e substitui ele, o danado do demônio, e substitui pelo obsessor. Tudo não dá certo na minha vida por causa do obsessor. É os obsessores. Tem uma amiga que vai pro centro e ela tem uma cadeira pro obsessor dela. E ela põe... E ninguém senta na... É sério, gente. E ela põe a bolsa dela. É ele que vai vir comigo para ouvir tudo também. Ela tem um obsessor particular. Tá na moda isso. Tá na moda. É duas coisas que tá na moda na doutrina espírita. Eu tenho um obsessor e tenho um anjo guardião. O anjo guardião é um escravo. Que tem que fazer tudo pra gente. Tem que abrir os caminhos pra gente. Você vai buscar um trabalho, você não se arruma direito, você não passa um batom, não faz nada, e vai arrumar um trabalho e chegar toda esprequetada. O anjo guardião vai me ajudar. Vai mesmo. Vai fazer milagre. Você está no trabalho, chega atrasado no trabalho, sai antes, falta muito trabalho, o anjo guardião vai me ajudar. Vai mesmo. Te ajudar a sair de lá. Quem tem que fazer o esforço, gente, somos nós. Nós que temos que fazer o esforço íntimo para não atrair os espíritos, sobre isso que a gente fala espírito. Sabe quem é espírito obsessor, gente? Somos nós mesmos. Se você desencarna aqui odiando a sogra do mesmo jeito, então tem que perdoar a sogra, viu? Se você continua odiando a sogra e os dois vão para o mundo espiritual, são dois obsessores. Se a gente odeia alguém e não perdoa, nós podemos estar obsediando alguém. Então, o obsessor é quem? É quem está sem a carne. É um espírito ignorante que está odiando. Se eu continuo fumando, bebendo e fazendo o que quero da minha vida, porque o corpo é meu. Ele fala assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero da minha vida. Do outro lado, eu continuo sentindo a vontade de fumar, de beber, de comer muito, de ter bastante relação sexual. Continuo do mesmo jeito. E vou buscar quem está fazendo isso. Aí eu chego naqueles bares maravilhosos, que só tem amigos ali, e aí eu encontro um daqueles que eu vou ali, aquele bebe mais, aquele bebe 51, eu vou com ele. Não, aquele bebe cerveja, muito, muito fraquinho para mim. E nós vamos buscando, encasalando, vamos conectando os encarnados de acordo com aquilo que nós pensamos. Olha para você ver, aonde que está o demônio? Onde está o Satanás? Sumiu. Está dentro de nós. As imperfeições, as nossas imperfeições é que atraem essas entidades viciosas, essas entidades infelizes. Na casa espírita, tem amigos que chegam na casa espírita pela primeira vez e dizem, Manuel, eu vim para você amarrar o espírito aqui para mim. Eu falei, qual é o espírito? Você? Aqui a gente vai te amarrar aqui agora, deixar aqui. Não, o espírito está me acompanhando, ele não me deixa fazer nada. Eu estou depressivo e me disseram que é um espírito. Olha para você ver, gente, a ideia. Eu vim aqui para você tirar um encosto de mim. Eu estou sentindo uma coisa em cima de mim para tirar esse encosto que está em mim. Como se fosse tão fácil.
A gente chegar com um passe e amarrar, o Espírito chega, aqui, pode ir embora, amiga, pode ir embora, que tem uma fila lá fora te esperando. Se não há modificação íntima, vai ter mesmo uma fila lá fora. Meus irmãos, às vezes nas reuniões mediúnicas, nós vamos orar para as pessoas, né, ok? E aí os espíritos chegam, pelo amor de Deus, não me deixa ir para a casa dela, ela que é a obsessora, a encarnada. O espírito encarnado que é o obsessor, que chama pelo pensamento o espírito. Quando ela sai do corpo, ela já sai com a taca na mão para ir atrás de mim. Ela que é o obsessor. Olha como que as coisas modificam. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que tudo é mental, que tudo é íntimo. Nós soltamos para o ar o pensamento e o nosso pensamento vai buscando a onda vibratória que nós queremos sintonizar. É muito fácil. Quantas pessoas que nos procuram para dizer, vocês podem ir na nossa casa fazer uma limpeza espiritual? A gente fala, você quer com clorox ou sem clorox? Como é que você quer? E a gente vai fazer a limpeza espiritual e a gente vai... E depois vamos explicar para a pessoa, minha irmã, não fazemos a limpeza espiritual. A limpeza espiritual é feita por vocês, diariamente. Quais são as músicas que você ouve aqui dentro? É aquelas batistaca? É aquelas sensuais? O que vocês fazem aqui dentro? Fala muito palavrão aqui dentro? Quais são os seus atos aqui dentro? Como que vocês conversam aqui dentro? Vocês falam muito da vida dos outros aqui dentro? Se há essa prática dentro do nosso lar, gente, nós vamos atrair esse tipo de espírito para o nosso lar. Mas se há oração, se há sinceridade, se há evangelho no lar, se há amor, se há disciplina entre pais, filhos, os espíritos guardiões envolvem o nosso lar e nós somos protegidos mesmo. Nós ficamos protegidos. Mas como se faz isso? Primeiro, intimamente. O meu íntimo, junto com o íntimo da minha esposa, junto com o íntimo dos meus filhos, e nós formamos esse campo vibratório ao redor do nosso lar. Atraímos entidades boas, entidades sãs, entidades saudáveis, que vão nos ajudar no crescimento espiritual. Fácil. Não é bem entendido? Olha como é que ficam as coisas mais fáceis quando nós começamos a analisar com uma fé raciocinada. A fé, afirma os espíritos, é algo inato. A fé está em nós. Mas será que nós acreditamos em nós mesmos? É isso que está no primeiro item, no capítulo 19, o poder da fé. Nós acreditamos em nós mesmos? Qual o nosso nível de crença em nós mesmos? A autoconfiança, por exemplo. Qual é o seu nível de autoconfiança? Quantas pessoas que não acreditam em si mesmo, olha para você, não, eu não posso isso. Você fala, fulano, você poderia fazer palestra. A pessoa tem habilidade, você vê que a pessoa tem dicção, tem habilidade para poder pegar os estudos, mas não, eu não posso. Quem falou com você isso que eu posso? O seu comportamento, a sua forma de expressar nas reuniões de estudo, a sua forma de comportar na doutrina espírita, mas a pessoa não acredita. E se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar? Se você não tem confiança nas suas habilidades, quem vai acreditar? Então os espíritos dizem que nós temos esse sentimento, essa fé está dentro de nós, essa fé dessas perfeições, dessas sementes que estão dentro de nós, essas sementinhas que estão dentro de nós. Por isso que Jesus falou que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer para as montanhas, mova-se daqui para acolá. O que Jesus queria dizer com isso? É a gente sair aqui não tem muita montanha, né? A gente ir lá para a Pensilvânia e sair movendo as montanhas de um lado para o outro, é isso que Jesus está querendo dizer? Não! Que montanhas são essas? São as montanhas íntimas que Jesus fala. As montanhas íntimas. Se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, olha, o que é um grão de mostarda, gente? É uma sementinha pequenininha. Mas dentro dessa sementinha pequenininha, sai uma árvore grande. Quando você vê a sementinha, você pode falar assim, essa árvore, essa sementinha vai ser uma árvore muito grande. É o potencial. Nós temos a sementinha da perfeição dentro de nós em potencial. Mas como que nós regamos isso? Como que
nós fazemos para trabalhar isso? E Jesus fala, e Allan Kardec fala que temos que remover as montanhas íntimas. A resistência. Ele fala que a resistência é uma montanha íntima. O que é resistência? É resistirmos ao bem. Nós aqui resistimos ao bem. Resistimos à modificação. Se não há modificação, não há evolução, meus irmãos. E como nós resistimos? E como a resistência em nós, íntima, em modificação. Por exemplo, nós chegamos lá, eu vou começar os estudos na casa espírita. E aí chega no dia, segunda-feira, que começa às 6, os estudos. E a gente passa a semana toda, eu vou nos estudos. E quando chega na segunda-feira, a gente recebe aquela ligação do Espírito de luz, chamando a gente para um churrasco. Fulano, tem um churrasquinho aqui, você não quer participar com a gente? Vai ser rapidinho, é só nós aqui, só a família que tem aqui. E a gente fala assim, não, hoje eu vou, mas a semana que vem eu vou no centro. Olha a resistência que nós criamos. Aí, semana que vem, nós estamos preparados, oramos, tomamos uma água frutificada o dia todo. Hoje não vai, hoje ninguém me segura. Hoje eu vou para o centro, para o estudo. E aí chega na hora do estudo, já chegando os momentos, e aí tem aquela propaganda. Hoje o final da novela, não perca, e não vai ter gravação. Aí não, tem que ficar. Como é que eu vou perder essa novela? Eu assisti o ano todo a novela e não vou assistir o final? Não, então deixa, semana que vem eu vou para o centro. Aí chega semana que vem, a gente começa a praticar do mesmo jeito. Mais água frutificada, mais oração. Olha a resistência, meus irmãos. Olha a resistência que nós vamos criando dentro de nós. Para conhecer o bem. Para sermos melhores. Para nós mesmos. Não é para os espíritos. Tem pessoas que vão participar do nosso centro, que o nosso centro é mais complicado, viu, gente? Não está gravando isso aqui, não, né? Senão não me deixa entrar lá, não. E as pessoas chegam no estudo em que a gente pratica, e aí chega e vem falar assim, Manuel, hoje eu vim. Como se você estivesse fazendo um favor para mim. Mas então, Manuel, hoje eu vim. E eu olho para você, mas eu não falo, não pode falar, né? Porque sabe que espírita é cristal. Falou, vai embora. Então você fica quietinho. É como se estivesse fazendo um favor para os espíritos. Hoje eu vim no centro. Você não está fazendo favor para ninguém. É para você mesmo. A resistência. Outra resistência. A gente começa a participar do centro. E agora que vai dar tudo certo. A gente começa a participar da segunda, da terça, da quarta, da quinta, e vai inventando o dia. E aí, de repente, surge aquela coisinha que mexeu com a gente, o milindre. É um trenzinho, um dispositivinho que tem nos espíritas, que quase espírita não tem. O tal do milindre. Acontece uma coisa, assim, uma coisinha acontece, e vê o milindre, e eu não vou nessa reunião, não. Não gostei disso. Do jeito que me tratou, do jeito que está me tratando, do jeito que está me olhando, do jeito que está me cuidando aqui, não está bom. Eu vou procurar outra casa. E a gente vai para outro lugar. Olha a resistência, gente. Outra coisa, a gente começa a participar segunda, terça, quarta, e de repente nós começamos a amolecer um pouco. Que é normal. Primeiro vem o Espírito São Francisco de Assis, né? E depois vai vir o Espírito Real. E a gente fala, agora, eu vou segunda, terça, quarta. E aí na segunda-feira a gente fala, se chegar cansado, não, eu estou indo muito tempo no centro. Agora eu só vou na terça e na quarta. E no domingo. Aí outro dia a gente chega assim, não, eu estou indo muito tempo, 3 dias, eu vou 2 dias. 2 dias está ótimo. Com espírito trabalhador, 2 dias está ótimo. E depois a gente fala, não, 1 dia está ótimo, até que a gente fala assim, quer saber de uma? Eu vou voltar para a minha vida lá fora. Gente, certa vez uma pessoa me procurou e me disse algo interessante, que eu não esqueço disso nunca. A pessoa me disse, Manuel, eu estou saindo do centro. Esse é o último dia aqui no centro. E eu falei, meu Deus, o que nós fizemos com você? Não, eu amo todo mundo aqui. Não aconteceu nada, não é milindre, não. Não nada. É a única coisa. Esse espiritismo não proíbe nada. Eu preciso de uma religião que proíba, que me fala assim, você vai para o inferno se você ir para as boates, se você ir fumar, se você beber. E eu preciso disso. E voltou para o protestantismo. Olha para você ver, gente. A falta de conhecimento. Sabe? Então, essa resistência que nós insistimos, que nós criamos dentro de nós, de sermos melhores. As dificuldades. Nós achamos, é outra resistência, as dificuldades é outra coisa, outra montanha dentro de nós. Nós achamos que quando nós viemos para a doutrina espírita, não vai acontecer mais nada conosco.
tudo vai ser maravilhoso. O marido vai ficar tranquilo, a mulher tranquila. O patrão vai ficar maravilhoso, vai dar aumento toda semana. E vai ter tudo fantástico. Não é isso. E a pessoa diz, Manuel, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu venho no centro, mais dificuldade aparece. Por que disso? Porque o centro espírita não vai tirar dificuldade. O centro espírita nos dá a base para enfrentar as dificuldades. Eu digo para a pessoa, minha irmã, se não fosse espiritista, agora você estaria no hospício. O centro espírita te dá a base para não ir para o hospício. O centro espírita te dá a base para não entrar numa depressão, mas a dificuldade continua. Por exemplo, no relacionamento, nós não podemos modificar a forma como a pessoa pensa. O que nós temos que modificar? A nós mesmos. Quantas pessoas que chegam e me procuram, Manuel, como que o meu casamento melhorou? Eu não sei o que aconteceu. E eu sei por quê. Ela modificou, começou a modificar intimamente. O marido está do mesmo jeito. A gente olha, está do mesmo jeito, não mudou nem a cor do cabelo. Só que a pessoa mudou intimamente. E passou a aceitar o irmão ou a irmã como eles são. Então, nós temos essa fé dentro de nós. Nós temos essas possibilidades dentro de nós. Mas nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar que nós, dentro de nós, por exemplo, dentro de nós tem uma Madre Teresa de Calcutá adormecida. Dentro de nós tem um Albert Einstein adormecido. Dentro de nós tem uma Madre Dulce, uma Irmã Dulce adormecida. Dentro de nós tem um Jesus adormecido. Porque todos nós um dia seremos perfeitos como Jesus Cristo. Foi ele que falou que nós vamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Se a gente tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se a gente acreditar que nós somos espíritos imortais. Se a gente acreditar que nós temos uma força criadora que nos comanda, que nos controla. Mas como que é difícil acreditar nisso? Quantos irmãos que a gente vê hoje preocupados, com medo espírita, com medo. Manuel, o que vai acontecer, Manuel? Vai acontecer uma bomba, vai explodir a qualquer momento. Eu digo, minha irmã, se a bomba explodir, para onde que você vai? Eu não sei. Você vai para o mundo espiritual de onde você veio. Por que temer? O medo é falta de fé. O medo hoje está gerando depressão, gerando ansiedade. Quantas pessoas ansiosas por causa do medo, porque falta fé. O medo de perder o trabalho, o medo de perder o casamento, o medo de perder a posição social, o medo de ser mandado embora, o medo de fazer isso, o medo daquilo. Nós criamos esse medo. Se não for para acontecer na nossa vida, nós não vamos passar. Só que nós temos que ter fé nisso. Nós temos que ter fé. O medo de ficar doente. Quantas pessoas que nos procuram e dizem, olha, meu Manuel, foi detectado na minha família vários casos de câncer. E agora, como é que eu faço? Como é que você faz? Modifica a sua forma de pensar. Odeia menos. Sente mais amor. Fica mais em paz. Fica mais em silêncio. Porque o câncer não é hereditário. O câncer é emocional. É espiritual e está provado isso hoje. Nós podemos até vir com as probabilidades de ter o câncer. Mas se há uma modificação íntima dentro de nós, nós não vamos ter esse câncer. Então por que do medo? É o medo. O medo é falta de fé. O medo leva à ansiedade. O medo leva à insegurança. Nós estamos vivendo uma sociedade insegura, que não sabe para onde que vai, não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer? Todas as pessoas... Preste atenção nas pessoas hoje como estão inseguras. Converse com as pessoas e veja essa insegurança. A insegurança vaza. A insegurança, nós sentimos esse clima de insegurança. Nós estamos inseguros. Quantas pessoas... Nós estamos na mão do nosso companheirinho aqui, que eu não gosto de falar muito o nome, do nosso companheirinho que está coordenando esse país. Nós não estamos na mão desse companheiro. Quem controla, meus irmãos, os botões nucleares são os espíritos. Porque se não fosse a proteção dos espíritos, nós já tínhamos explodido esse planeta há muito tempo. Por isso que a gente tem que ter fé, por isso que a gente não tem que ter ansiedade, a gente tem que orar.
nas redes sociais, o que a gente vê? Amigos espíritas entrando nessa onda do medo, da agressividade. Tem que matar, tem que fazer isso. Bandido bom, bandido morto. E aquilo. Espíritas, eu vejo amigos espíritas apoiando essas ideias. A violência no Brasil tem que ter arma para matar todo mundo. Arma resolve? Medo? Não, cria mais medo. Nós queremos arma porque nós estamos com medo. Estamos com medo de um irmão nosso. Nós estamos com medo, sabe de quem, meus irmãos? De uma pessoa que nasceu na favela, que não foi preparado, que foi usado pela sociedade, que foi usado pelos traficantes. Nós estamos com medo de criança de 16 anos. Por que do medo? A falta de fé. Por que não orar? Por que não modificar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar? Por que não começar a educar os nossos filhos direito dentro do lar? Por que não tirar dentro do lar aqueles vídeos, aqueles games agora que está matando assim, tranquilo, o sangue saindo e os nossos filhos matando, e cresce a criança com medo. Eu tenho que ter uma arma para poder me proteger. Um espírito ter arma para poder proteger? Que vergonha nossa falar isso. Não podemos falar isso. Porque se alguém entra dentro da sua casa e te mata, você está indo para o mundo espiritual, você está tranquilo. Mas se você mata, você está se complicando. Mesmo que seja em autodefesa, você tem complicações. Você está com a arma dentro de casa, o que acontece? O seu filho pode entrar no momento e que você não vê. No escuro você pode matar um filho, pode matar um parente. Por que da arma? O medo. Agora, a minha filha de 5 anos chegou para conversar comigo, eu chorei junto. Comecei a brincar, mas eu chorei, saí lágrimas. Ela disse, papai, toque de recolher, papai. Entra debaixo da mesa. E eu sem entender o que estava acontecendo, e ela entrou debaixo da mesa. E eu, o que está acontecendo, Harmony? É o que está ensinando dentro da escola. O que está ensinando dentro da escola. O bad guy vai entrar. E entra debaixo, e cresce a criança com medo. E aí ela saiu lá de dentro, papai, all clear. E eu comecei a sorrir. E ela saiu de baixo. E eu perguntei, o que é isso? Papai, é o bad guy, ele pode entrar a qualquer momento. A gente tem que ir para debaixo da mesa. Olha, meus irmãos. Olha a sociedade que nós estamos vivendo. A sociedade do medo. Estamos perdendo a conexão com o divino. Estamos perdendo a conexão com a força que nos criou. Estamos valorizando mais o fora do que o dentro. Quantas pessoas que dizem, o meu Deus é o dólar. Eu fico, I see you in the nurse home. E não tem filhos, e não tem mulheres, e não tem ninguém. O meu Deus é o dólar. I see you in a nurse home. Eu não falo, só mentalmente, viu? Fui fraterninho. O meu Deus é o dólar. O meu Deus é o meu BMW que está ali fora, tá vendo ali, Manel? O meu Deus é aquele ali. O que é que eu vou fazer com a religião? Dar dinheiro para a religião? Dar fazer isso, fazer aquilo outro? Nós estamos perdendo a conexão com o divino. É necessário fazermos mais silêncio, meus irmãos. É necessário voltarmos mais intimamente para nós mesmos. Nós saímos da mão desse divino. Nós saímos da mão dessa força cósmica. E um dia nós vamos ter que voltar. E um dia nós vamos ter que reconectar. Isso que é o símbolo da religião. Qual o significado de religião? Religar. Se a religião vai religar, é porque um dia nós já éramos ligados. E estamos desligados hoje dessa força cósmica. Desse Deus que a tudo cria. Que a tudo observa. Então, meus irmãos, que nós possamos ir para os nossos lares hoje, nesse clima de paz. Que nós possamos criar momentos de silêncio íntimo para conectar com essa força cósmica. Hoje, há grupo de ateus, eles não falam o nome de Deus, trabalhando, meditando, porque eles entenderam que a meditação ajuda a relaxar as células, os órgãos, o corpo físico, entendendo que existe uma energia ao redor de nós. E nós que somos espiritualistas, que somos espíritas, nós acreditamos que quando nós expandimos a nossa consciência, que quando nós começamos a silenciar, nós vamos mais distante, e começamos a conectar com essa força cósmica que nos ama, que nos ampara, que nos quer
tudo de bom, que a todo momento está nos chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que Jesus nos abençoe e nos envolva agora, hoje e para todo sempre. Que assim seja.